Vamos à França. Enquanto Emmanuel Macron se prepara para receber mais de 100 chefes de Estado para a Olimpíada, o presidente sofre com a pressão política interna. Hoje, a esquerda apresentou no parlamento um projeto de lei para anular a polêmica reforma previdenciária de Macron. A Priscila Asbeck volta para conversar conosco. Pri, é mais um caso que expõe a fragilidade de Macron nesse momento. Exatamente, Carol. Então, os líderes da França Insubmissa, que é o partido de extrema esquerda, que faz parte daquela coalizão de esquerda que venceu as eleições legislativas aqui na França, propôs então a revogação da reforma da Previdência, que elevava a idade mínima da aposentadoria aqui na França de 62 para 64 anos. Já era uma proposta que eles vinham falando que iam apresentar ao longo da campanha para essas eleições legislativas que foram antecipadas, a gente lembra, inclusive, pelo próprio presidente Emmanuel Macron, numa tentativa de relançar o seu mandato, numa tentativa de aumentar o seu apoio dentro da Câmara Baixa do Parlamento francês, dentro da Assembleia Nacional. Ele, que tinha 250 deputados, já não tinha a maioria absoluta e que por isso, justamente por isso, precisou usar aquele artigo 49.3 da Constituição para fazer essa reforma da Previdência passar à força sem o aval da Assembleia Nacional no ano passado. A reforma da Previdência é desaprovada por 70% dos franceses, mas o governo Macron alega que a reforma é necessária para manter a saúde das contas públicas. De fato, economistas apontam que a reforma da Previdência é necessária, mas o que os partidos de esquerda dizem é que haveria outras medidas a serem feitas, como, por exemplo, uma reforma administrativa, uma redução dos custos do governo, em vez da redução da idade mínima da aposentadoria. Também nessas falas, Mathilde Panot, que é a líder do França Insubmissa, ela falou que não existe nada como uma trégua política, já que Emmanuel Macron falou que durante os Jogos Olímpicos haverá uma trégua política nessa situação instável da política francesa, e ela falou que isso não se trata de uma trégua política, o que Emmanuel Macron propõe é simplesmente uma interrupção da democracia e pediu que Emmanuel Macron reconheça um primeiro-ministro indicado pela coalizão de esquerda que venceu as eleições. Emmanuel Macron está numa situação complexa, ele que esperava durante os Jogos Olímpicos tentar aparecer para o mundo como um grande líder europeu, era o que ele vinha tentando, inclusive em cúpulas europeias, inclusive no esforço para o apoio à Ucrânia, mas agora a análise que é feita por analistas políticos aqui na França é que essa atuação de Macron, ela fica ofuscada. Inclusive, a agência de notícias Reuters conversou com um historiador e esse historiador ele falou uma frase interessante. Ele disse que Macron esperava receber os Jogos como um imperador, mas agora ele recebe como um pato manco. Então, de fato, líderes internacionais falam sobre essa fragilidade de Macron nesse momento, que tem um governo demissionário, um primeiro-ministro que pediu demissão, mas segue no cargo para fazer os Jogos Olímpicos, e com essa situação ainda de uma indefinição sobre o futuro da França. Só uma última informação, Carol, também a coalizão de esquerda que venceu as eleições e que tem a prerrogativa de indicar um primeiro-ministro ainda não chegou a um consenso para um nome. Então, de um lado, tem o presidente francês que não reconhece, não fala que vai indicar um nome da esquerda, e tem a esquerda também que não apresentou ainda um nome para ser o primeiro-ministro, o novo primeiro-ministro da França. Eu volto com você.